Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para mais um encontro para falar sobre o direito do consumidor. E nessa aula, nós vamos dar continuidade ao tema que foi trabalhado na aula anterior. Nós vamos dar continuidade a um assunto que é princípios e direitos básicos do consumidor. Lembre-se, é de suma importância que você compreenda e compartilhe com seus amigos. Não deixe de exigir os seus direitos. Você, consumidor, é o maior, melhor e principal fiscal da relação de consumo. Vamos começar? Vamos lá! Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Essa questão que está prevista aqui no inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, quando se fala em efetiva reparação integral, em efetiva reparação, vocês devem pensar na reparação integral. Reparação integral dos danos, sejam eles danos individuais, danos coletivos, danos individuais, danos coletivos, danos morais, danos materiais, lucros cessantes. Isso é efetiva reparação dos danos decorrentes da relação de consumo. Para esse tema, eu abri uma página branca aqui e eu vou colocar algumas súmulas. É de suma importância que você leia cada uma dessas súmulas do STJ. Ok? Vamos lá. Súmula 37, súmula 227, súmula 370, súmula 385, súmula 387, súmula 388, súmula 402 e súmula 403, ok? Ainda falta a 420. Deixa eu corrigir aqui. Súmula 420 também do STJ. Súmula 420 do STJ. Quando nós falamos dessas súmulas, vocês devem pensar na garantia desses danos, na reparação desses danos de ordem dano material, dano moral, enfim, dos danos materiais, danos morais, dos lucros cessantes, de todos esses danos. É direito do consumidor a efetiva reparação desses danos. Tem como você colocar na tela aí a súmula do STJ? Tem como buscar aqui que eu não coloquei? O que eu gostaria que o pessoal tivesse acesso a essas informações. Eu vou pegar aqui no meu celular e você em casa, eu vou ler essas súmulas aqui com vocês. Vou abrir aqui a súmula do STJ, súmula número 37, ok? Observem aqui. Você abre aí no seu código, você abre aí no seu celular a súmula 37 do STJ, ok? Abrindo aqui a súmula 37, olha o que diz. São cumuláveis as indenizações por dano material, dano moral, oriundos do mesmo fato. Essa súmula é interessantíssima. Hoje você olha para ela e pensa assim, poxa, que óbvio, né? É óbvio que pode acumular dano moral com dano material, isso eu não tenho dúvida. Mas essa súmula de número 37, que já é uma súmula um pouco antiga, ela era de extrema importância quando do Código Civil de 16, que não era possível essas cumulações. Então, atenção você, é possível acumulação de dano moral, dano material sobre o mesmo fato numa ação, ok? Vamos para a próxima súmula, súmula 227. 227. Diz o seguinte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. É possível que a imagem dessa empresa sofra um dano e esse dano seja reparável. É importante também que você saiba essa afirmação. Súmula 370. Eu queria que tu deixasse as súmulas aqui do meu lado, para que eles pudessem ir vendo na integralidade. 370. Caracteriza dano moral a apresentação de cheque, a apresentação antecipada de cheque pré-datado.
Observem só, súmula 370 do STJ caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Meus amigos, é óbvio que analisando esse título mercantil, analisando sob a ótica do direito empresarial, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Logo, ao apresentar, em tese, não há irregularidade e ilegalidade alguma. No entanto, em razão da boa-fé, é combinado entre as partes, é convencionado entre as partes uma data para apresentação. Se a outra parte antecipa e desrespeita aquilo que fora combinado, já é pacífico nos tribunais, que configura dano moral. Cabe reparação, pois há uma afronta não à norma, não à letra da lei, analisando de forma positivista, mas sim há uma afronta à boa-fé, ok? Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado, súmula 370 do STJ. Súmula 385, uma súmula que nós já falamos aí no decorrer dos nossos vídeos. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento. Meus amigos, essa súmula 385 é interessante nós fazermos aqui. Observe o seguinte, a pessoa não pagou uma dívida, aí colocou lá no SPC o nome dela, foi feita uma inscrição, sujou o nome. Vamos imaginar aqui o seguinte, aqui está, digamos que aqui é o cadastro do SPC, certo? Determinado sujeito, vamos botar aqui, que está a lista, está limpinho, tem um nome. José não pagou. Coloquei o nome do José no SPC. É devida, ele não pagou. A Maria também não pagou. Vou botar o nome dela no SPC. Maria. O Renato também não pagou. Então vai para o SPC. Também não pagou. A Judite, ela pagou a dívida. Ela pagou, mas teve o nome dela inscrito no Serasa. Observe a diferença de Judite para os outros três. Judite pagou a dívida e teve o nome inscrito no SPC, no Serasa. Essa inscrição é devida ou é indevida? É uma inscrição indevida. Logo, Judite, que pagou e teve a inscrição realizada, ela vai poder entrar com uma ação pleiteando a retirada do nome dela do Serasa, do SPC, dos cadastros de proteção ao crédito, e ainda ela vai poder pleitear uma indenização por danos morais, danos materiais, se houver. Agora, a súmula 385 do STJ está falando dessas três pessoas aqui. Está falando do José, está falando do Renato, está falando da Maria, porque ela diz o seguinte, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. Percebam, gente, percebam o seguinte, José, esse bem daqui, ele estava com o nome limpo, ele não pagou a dívida, ele não pagou, a inscreveu. Essa dívida, o nome de José foi inscrito no SPC por uma dívida com a TIM. Por isso que o nome dele foi inscrito. Aí José foi lá, fez uma transação com as Casas Bahia. Chegou lá, pagou tudo direitinho. Sabe o que as Casas Bahia fez? Inscreveu o nome do José no Serasa. Fez uma outra anotação. Só que agora, ao invés de estar só com o nome da TIM, está com o nome também das Casas Bahia. Aí eu te pergunto, olha a situação de José, olha aqui, uma inscrição devida e uma inscrição indevida. A inscrição da TIM é devida? Sim, ele não pagou, vai inscrever. Mas a das Casas Bahia é indevida.
Ele pagou. O que ele pode fazer? O que José pode fazer? Pode entrar com uma ação pleiteando danos morais, danos materiais, cancelamento da inscrição? Sim, ele pode. Só que o juiz, com base na lei, só vai deferir o pedido de cancelamento, o pedido de exclusão da inscrição das Casas Bahia, mas não vai caber indenização, pois o nome dele já estava sujo. É como se, por exemplo, eu estou no meio da rua todo molhado, aí me vem um sujeito e joga água no meu pé. Será que eu posso reclamar que ele está molhando meu pé? Se meu pé já está molhado? Puder, até posso. Mas, gente, o bem jurídico já foi atingido. Ficou claro, pessoal? Então, José, ele vai poder entrar com uma ação pleiteando a retirada da inscrição das Casas Bahia, mas não vai caber indenização por danos morais, não vai caber esse pedido em razão dele não ter realizado uma postura aí com base contraditória à súmula 385 do STJ. Vamos para a súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Também é possível. Dano estético e dano moral podem ser acumulados. Imaginem só, Judite, modelo, fez uma cirurgia estética com o Dr. Ray, colocou um silicone. Ao colocar o silicone, os seios de Judite não tiveram a mesma simetria. Ficou um para um lado e outro para o outro lado, completamente diferente, vesgo, meio estrábico. O que Judite fez? Entrou com uma ação, pleiteando danos morais, danos estéticos, pleiteou também danos materiais na modalidade lucro cessante, porque ela deixou de realizar vários trabalhos. É possível a acumulação com base na súmula 387. 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. A mera devolução, a simples devolução indevida, devolveu indevidamente, caracteriza dano moral, caso haja devolução indevida do cheque. 402, também do STJ. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Observem que essa súmula 402, ela vai falar do contrato de seguro, que menciona que, em havendo danos pessoais, compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. E essa súmula aqui, ela tem que ser um pouco analisada, tem que ser questionada. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Cabe o questionamento dessa cláusula. Com base também no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Até que ponto se vai permitir que essa cláusula tenha vigor em detrimento desse direito à integral reparação do consumidor, ok? Súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos e comerciais. Observem só, uma súmula mais recente diz que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos e comerciais. A mera postagem daquela imagem sem autorização prévia caracteriza dano e pode haver a reparação. A mera publicação não precisa comprovação de que houve de fato dano. Súmula 420, para a gente concluir a leitura dessas súmulas, diz o seguinte: é incabível em embargos de divergência discutir o valor de indenização por danos morais. Uma súmula aí que fala mais de uma questão processual. É incabível discutir em embargos de divergência o valor de indenização por danos morais. Citei todas essas súmulas, importante uma segunda leitura para complementar o que está sendo trabalhado aqui em sala de aula, ok? Vamos lá, continuando, inciso 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurados a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Percebam,
Esse é o acesso à justiça. É o acesso à justiça que nós comentamos, né, em alguns minutos atrás. Falei para você já sobre acesso à justiça, o que vem a ser esse acesso à justiça, o que de fato significa isso, tá bom? Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Esse inciso 8, ele é de extrema importância para o nosso avanço na matéria, pois ele fala de um tema essencial e muito cobrado em provas e muito utilizado nos nossos dias, que trata-se da inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova é um direito do consumidor. Quem tem que provar que está errado ou que está certo é o fornecedor. Quem tem que provar que o consumidor está errado é o fornecedor. Quem tem que provar que está certo é o fornecedor. Se eu entro com uma ação, eu não tenho o dever de provar. Eu, consumidor, não tenho o dever de provar, pois nessa relação eu sou o vulnerável. Lembre-se, processualmente, eu sou o hipossuficiente da relação, ok? Então, muita atenção para esse detalhe. De acordo com o inciso 8, artigo 6º, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova. Agora, muita atenção, porque tem um detalhe aqui que eu tenho que trabalhar com vocês. Observe o seguinte, artigo 6º, inciso 8, certo? Inversão do ônus da prova. É direito do consumidor a inversão. É direito do consumidor inverter a obrigação de provar. Numa relação civil, por exemplo, onde de um lado estão partes iguais, se A processa B, A tem que constituir prova. Mas numa relação de consumo, há a inversão do ônus da prova. Numa relação de consumo, há a possibilidade de se inverter a obrigação de provar. Agora é importante que sobre a inversão do ônus da prova, você saiba que ela pode se dar de duas formas. Inversão op legis e inversão op judice. O que vem a ser a inversão op legis? O que vem a ser a inversão op judice? A inversão op judice nada mais é do que aquela que fica a critério do juiz, do livre convencimento do juiz. Inversão op judice, a critério do juiz, a critério do magistrado. Inversão op legis, a critério da lei. Cabe apenas cumprir o que a lei manda. Nesse caso aqui, no artigo 6º, nós estamos diante de uma inversão op judice. Op judice. O juiz pode inverter o ônus da prova quando estiver presente a hipossuficiência ou verossemelhança, gente. Observem só. Então, se trata aqui de uma inversão op judicis, certo? Op judicis, que é diferente de uma inversão op legis. E qual é a diferença de op judicis para op legis? Olha só, já estou confundindo as coisas. Qual é a diferença de op judicis para op legis? Op judicis pode o magistrado inverter. Depende dos critérios que devem estar presentes, e a critério dele eles estão ou não presentes diante daquele caso. Depende do juiz. O juiz pode ou não inverter. Op legis ele deve fazer a inversão, ok? Nesse caso aqui do artigo 6º, como citei a vocês, trata-se de uma inversão op judicis. Vou botar aqui exemplo, artigo 6º, inciso 8, ok? Op legis, temos vários exemplos. Artigo 12, parágrafo 3º, artigo
14, parágrafo 3º e artigo 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por favor, façam a leitura desses artigos, artigo 12 e 14, ambos desses artigos, parágrafo 3º e também o artigo 38 do CDC, ok? Vamos lá. Antes de passar para o inciso 10, antes da gente passar para o inciso 10, só fazer aqui com vocês a leitura desse artigo para ficar uma coisa mais clara. Porque como pode ser a primeira leitura para muitos, é importante que a gente faça a interpretação em conjunto. Olha só. Artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar, inciso 1, que não colocou o produto no mercado. E aí tem outros dois incisos. Se comprovar que não colocou o produto no mercado, ele não vai responder. O juiz deve ou pode? É op judice ou op legis? Op legis. Op legis. Se ele comprovar que não foi ele que colocou o produto no mercado, não há que se questionar. Basta, num ato quase que automático, excluir a responsabilidade dessa empresa. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Nós já falamos sobre serviços públicos. Recomendo aí, mais uma vez, a leitura do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. E é bom ressaltar que, nesse caso aqui dos serviços públicos, o direito de escolha do consumidor, ele não é aplicável, certo? Então, é uma flexibilização, eu coloco aqui como uma dica, certo? Uma dica para vocês. Vou botar aqui, na verdade, uma dica. Para quem não sabe, a dica, né, é uma dica do Duarte. Então, muita atenção para esse detalhe aí, atenção para essa dica. Nesse ponto aqui, nesse inciso, em se tratando de serviços públicos, né, o direito de escolha, não se aplica ok? Nesse caso aqui, há uma flexibilização, tudo bem? Então, em se tratando de serviço público, há uma flexibilização no que diz respeito ao direito de escolha do consumidor, em razão das peculiaridades. Vamos lá. Avançando aqui, gente. Sobre direitos do consumidor, eu queria alinhar com vocês um último ponto. Um último ponto que acredito que deve ser uma dúvida de muita gente. Vocês já devem ter visto aí em televisão, jornal, rádio, novela, no dia a dia de vocês, muita gente fala com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, meu produto está com defeito, meu produto está viciado. Será que é vício mesmo? Será que é defeito? Será que a nomenclatura que você está utilizando é tecnicamente correta? O próprio CDC, algumas vezes, ele utiliza uma nomenclatura que não é a mais adequada. Então é importante que vocês compreendam a diferença dessas três palavrinhas para que no nosso próximo bloco de aula vocês possam entender melhor a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de adentrar nessa temática, atenção para essas três situações, para essas três nomenclaturas. Para a configuração de um fornecimento sem qualidade, nós deveremos nós deveremos comprovar a existência de um produto viciado, defeituoso ou perigoso. Então, atenção para entender cada uma dessas situações. O que vem a ser um produto perigoso? O que vem a ser um produto defeituoso? O que vem a ser um produto viciado? Perigoso é aquele que causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor por ausência de informações num produto ou serviços próprios ao consumo.
defeituoso é aquele que causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor por impropriedade no produto ou serviço. Percebam, gente, que a única diferença está aqui: a ausência de informações, impropriedade do produto ou serviço. O produto ele se torna perigoso quando há uma ausência de informações, quando inexiste informações adequadas. Um exemplo: eu vou comprar um produto, vou comprar um brinquedo. Vou comprar um brinquedo para uma criança. Aquele exemplo que eu até citei já aqui em outra oportunidade. Vou comprar um presente para uma criança. Eu olho o presente, um jogo da Peppa Pig. Para mim, está bombando com as crianças. Todas as crianças estão adorando a Peppa Pig. Galinha pintadinha para mim. Olhei aquele desenho, pronto. Sensacional, ela vai gostar. Vou lá e compro. Mas antes de comprar, eu olho na caixa e não vejo nenhuma contraindicação. Quando eu levo esse produto e percebo que existem peças pequenas que podem ser ingeridas com grande facilidade por aquela criança, percebam, será que não havia a necessidade de informar que aquele produto tem peças pequenas? Será que não é um produto perigoso para aquela criança? Será que não devia ter uma contraindicação? Esse produto não deve ser utilizado por menores de tantos anos? Perigoso é aquele que causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor por ausência de informações num produto ou serviço próprios ao consumo. A criança pegou o presente que eu dei, foi jogar, foi brincar, engoliu e acabou tendo que ficar internada para retirar aquelas peças em razão de um produto perigoso, a ausência de informações. Produto defeituoso, acompanhe comigo. É aquele que causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor por impropriedade do produto ou serviço. Observem, meus amigos, impropriedade no produto ou serviço. Produto defeituoso significa que ele é impróprio. Impróprio para a consumação. Impróprio para o fim a que se destina. Não há uma ausência de informações, mas há uma impropriedade. Um exemplo, como uma água não potável, é imprópria à consumação. Caso eu venha consumir, vai configurar um produto defeituoso, pois veio a causar lesão ao meu patrimônio, à minha saúde, à minha integridade física. Muita atenção para essa diferença entre produto perigoso e produto defeituoso. E por fim, viciado. É aquele que não causa lesão ao consumidor. Observem que a diferença do viciado está aqui. Ele não causa. Ele não vem a causar a lesão ao consumidor. Mas poderia ter causado, pois o produto ou serviço são impróprios ao consumo. Meus amigos, para fechar, viciado, percebam no viciado. O viciado, ele não causa lesão, mas coloca em risco. Mas poderia ter causado. Pois o produto ou serviço são impróprios ao consumo. Tudo bem? Entenderam o que é produto viciado, o que é produto perigoso, o que é o produto defeituoso? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez eu reforço aqui os meus contatos, meu Facebook, Professor Duarte JR, Twitter e Instagram, @DuarteJR_. Acesse meu site www.duartejr.com. O meu objetivo, vocês já sabem, é levar informação acerca dos direitos do consumidor. Esses vídeos estão compartilhados aí no YouTube, assistam quantas vezes você quiser, mandem suas dúvidas, compartilhem com seus amigos, faça parte desse projeto. Faça parte desse projeto de compartilhar informação. Informação não tem preço e por isso não pode ser cobrado. Passe adiante e exija os seus direitos. Um forte abraço e até daqui a pouquinho.